palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, 14 de março de 2022, segunda-feira. Essa é a palavra de esperança. Eu sou João Batista e chego até você nessa segunda com muito carinho, com muito amor, trazendo o tema Fazer isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 17 a 34. E aí, como foi seu final de semana? Tudo bem? Espero que tenha sido cheio da graça e da bondade do Senhor. Querido povo de Deus, daqui a pouquinho às 7 da manhã, no canal Palavra de Esperança, você já vai poder estar acompanhando a entrevista, o Café com Esperança, com meu querido irmão Luiz Gonzaga. Ficou linda, maravilhosa. Então você que está acompanhando aí pelo WhatsApp, nas mensagens do WhatsApp, para você acompanhar essa entrevista, você vai ter que entrar no canal do YouTube. É só você no YouTube aí digitar a Palavra de Esperança, rapidinho você vai encontrar o nosso canal. E você que já está aí no canal, você vai receber a notificação. E assim que possível você veja, porque realmente ficou linda a entrevista, com um testemunho maravilhoso de vida do querido Luiz Gonzaga. Uma história muito difícil, muito sofrida, mas onde a misericórdia do Senhor se manifestou de forma grandiosa e poderosa em sua vida. E a gente percebe isso em cada pregação que ele realiza, em cada testemunho que ele dá, porque realmente é um homem de Deus muito querido e muito abençoado. A você que já está no nosso canal, praticamente 1.200 inscritos, Deus seja louvado. Muito obrigado a você. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative aí o sininho das notificações, curte, compartilha, porque dessa forma você faz com que esse canal cresça ainda mais e chegue a ainda mais pessoas. Muito obrigado a todos que têm nos ajudado tanto na evangelização. O que você tem achado aí da reflexão da primeira carta de São Paulo aos Coríntios? O que mais te chamou a atenção até agora? O que mais você gostou? Acho que é importante a gente compartilhar isso, porque é uma leitura onde ela trabalha tantos aspectos, né? Hoje, mais uma vez, Paulo hoje vai nos chamar primeiramente a atenção sobre o zelo e o amor quando nos reunimos em comunidade para celebrar a Eucaristia. E aí ele vai relembrar tudo aquilo que o Senhor fez e pediu: fazer isto em memória de mim. Ele vai no finalzinho também nos chamar a atenção que quem come e bebe do corpo e sangue de Cristo sem ter cuidado, sem ter zelo, sem ter o verdadeiro amor e respeito, come a sua própria condenação. Então hoje vai trabalhar 3 aspectos muito interessantes e que eu acredito que vão nos ajudar a refletir muito sobre a nossa caminhada de fé. Vamos à leitura. 1 Coríntios 11, 17 ao 34. Fazendo-vos estas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonias entre vós, e em parte eu acredito. É necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição, e enquanto uns têm fome, outros se fartam. Porventura, não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Não. Nisto não vos louvo. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha.
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como eu disse na introdução da leitura, a primeira parte aqui dessa leitura que nós fizemos hoje, Paulo dá mais uma vez aquela chamada de atenção na comunidade, pela forma que a assembleia estava se reunindo. Interessante que parece que aqui dá a entender que havia aí o partir do pão entre eles, né? Mas havia, claro, também a celebração que já acontecia naquele tempo, claro que não no formato que acontece hoje, mas faziam aquilo em memória de Cristo. Mas Paulo chama a atenção da forma que eles estavam celebrando, de uma forma que dá-se a entender que estava se tornando muito mais um banquete do que uma celebração no que diz respeito à preciosidade desse momento, onde o próprio Cristo disse: fazei isto em memória de mim. Toda vez que hoje nós celebramos a Eucaristia, se atualiza aquele momento da instituição da ceia, da instituição da Eucaristia. Toda vez que o sacerdote está celebrando e nós ali com ele, como povo de Deus reunido, e ele disse: fazer isto em memória de mim, nós podemos ter certeza que ali diante da nossa frente um grande milagre, o milagre da transubstanciação continua acontecendo. Aos nossos olhos humanos ainda é pão, ainda é vinho, mas pela fé acontece esse milagre da transubstanciação. A substância ali, fisicamente, humanamente falando, é a mesma, mas pela fé nós temos a certeza que ali está o corpo e o sangue de Cristo. Então Paulo, no primeiro momento, ele faz uma advertência, ele faz uma correção, uma exortação ao povo, pela forma que o povo estava estando ali na casa de Deus para celebrar a memória do próprio Senhor Jesus. E aqui eu quero pegar um gancho, porque muitas das vezes as nossas igrejas, as pessoas que chegam antes da celebração, ao invés de transformar aquele momento em um profundo momento de adoração, de oração, muitos fazem até negócios, né? Fazem vendas, compras, como infelizmente eu já presenciei na minha frente, naquele momento ali antes da missa. Então, às vezes, há uma grande falta de respeito com o lugar da oração, com o lugar sagrado. Eu fico observando às vezes, né, que aquele momento ali antes da missa, que muitos às vezes chegam antes, se tornou o momento de colocar a fofoca em dia. Creio em Deus Pai, misericórdia. Talvez esse seja um dos motivos que eu às vezes até posso dizer que estou errado. Porque o interessante seria a gente chegar uns 10 minutinhos antes, silêncio, oração, para ouvir aquilo que Deus vai falar. Nós vamos preparar o nosso coração com profundo silêncio. Aí sim, quando a celebração começa, então até mesmo para evitar o pecado e para evitar algum constrangimento de ficar olhando para a pessoa, ou até mesmo de cair no pecado de ficar ouvindo o que o outro está falando, eu aprendi a chegar faltando 5 minutinhos ou faltando 1 minuto para a celebração começar. Não é o que eu indico. Eu indico todos chegarem um pouco mais cedo para estar em silêncio e ouvir a voz do Senhor no íntimo do seu coração. Esse que é o indicado. Mas em alguns casos
para evitar qualquer situação constrangedora. Talvez é até mais interessante chegar ali faltando só uns 5 minutinhos, 3 minutinhos, para que você possa ali fazer a sua preparação, o seu instante, e logo na sequência já começar com a Santa Missa. Porque eu já presenciei sacerdote tendo que chamar a atenção da comunidade pela falta de respeito ali naqueles minutinhos que antecedem a Santa Missa. Em muitos lugares o povo reza o terço. É uma boa dica também. Por mais que o mais interessante ainda é o respeito do silêncio, porque o silêncio também é oração. Então aqui Paulo ele traz esse alerta, esse cuidado com a atitude das pessoas na casa de Deus no que diz respeito à forma que o partir do pão era vivido entre eles. Na segunda parte, Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor e que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Você está observando que na leitura não fala isto é semelhante, isto é uma comparação, isso é apenas para vocês se lembrarem. Não, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Fazer isso para que nunca se esqueça. Por isso que toda Santa Missa no domingo, quando a gente celebra de forma muito mais especial ainda, até porque domingo é o dia do Senhor, né? Ontem mesmo nós celebramos, estivemos na presença do Senhor. Então, como é importante ter esse momento ali celebrando. João, por que é no domingo? Porque é o dia que nós celebramos a grande festa da Páscoa, a grande festa da vitória de Cristo. Claro que a celebração ela pode ser todos os dias e todo momento que ela acontecer, você vai estar atualizando aquele grande momento de uma entrega total e plena em meu favor e em seu favor. Então Paulo ele vai lembrar: fazer isto em memória de mim. Aí versículo 26 é tão bonito que fala assim: assim todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Lembra na leitura que eu falei de sexta-feira, quando nós estávamos refletindo que a missa é sacrifício, e aí nós temos que ter cuidado com o jeito de vestir. Hoje Paulo já nos alerta com a forma que nós estamos indo celebrar, e eu quis trazer essa questão do barulho, da conversa, e muitas das vezes a gente não está ali com aquele sentido pleno de oração. Então vai para a igreja, quando às vezes alguém puxar conversa, você dá um sinalzinho e fala assim: ó, depois a gente conversa. Agora, irmão, é hora de silêncio. Agora é hora de estar intimamente ligado ao Senhor. Todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós vamos celebrar até quando? Até Ele vir ou até nós irmos, né? É assim, nós temos que entender que eis o grande momento na terra, o momento da Santa Missa. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Continua no versículo 28. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então, irmãos, não é um pedacinho de pão, não é um golinho de vinho, é o corpo, é o sangue de Cristo. E aqui para nós hoje a igreja nos ensina a avaliar a nossa vida. Se nós estamos em pecado, nós precisamos confessar. João, mas nós somos pecador. Sim, tem pecados que são os pecados veniais, né? Os pecados veniais são os pecados leves, tá, irmão? São aqueles pecados que na hora ali do ato penitencial da missa eles são perdoados e nós podemos comungar tranquilamente. Quando nós temos um pecado grave, se nós não confessarmos, estivermos comungando, nós estamos comungando a nossa própria condenação. É como se estivesse colocando o corpo e o sangue de Cristo num monte de lixo. Por isso que é tão importante a confissão. A igreja nos orienta uma vez em preparação da Páscoa do Senhor, uma vez por ano. Eu digo que é no mínimo 4 vezes.
Eu não estou querendo ser mais que a igreja, não, irmão. Eu estou dizendo na minha realidade. Eu confesso e eu sei de pessoas que confessam de 15 em 15 dias. São pessoas do meu convívio que eu tenho uma admiração. Inclusive, uma delas é uma jovem de Deus, uma jovem que quer viver realmente a sua vida na santidade, fazendo a vontade de Deus. Porque talvez essa jovem e tantos outros que confessam de forma mais constante compreenderam muito melhor que eu e você. Porque sabe que se comungarem diante de um pecado mortal, se comungarem de qualquer forma, sem o devido respeito, sem o devido amor ao corpo e ao sangue de Cristo, poderão estar se perdendo ao invés de estar alcançando a salvação. Por quê? Porque há um grande desrespeito com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes eu já fui confessar e na minha confissão eu disse para o sacerdote: eu quero pedir perdão pelas vezes que eu comunguei e não estava devidamente preparado para comungar o corpo e o sangue de Cristo. E como foi bom dizer aquilo, ser orientado pelo sacerdote. Então, a palavra ela é muito cuidadosa, né? Que cada um se examine a si mesmo. Olha para a sua conduta, olha para as suas atitudes, porque Paulo ainda vai dizer aqui no versículo 31, se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Tivéssemos mais esse cuidado, tivéssemos mais esse olhar de ver que eu não tenho condições naquele momento de confessar, que eu preciso de comungar, que eu preciso de uma boa confissão, talvez nós estaríamos com o coração ainda mais em paz. Então você, meu irmão, minha irmã, que você sabe que a igreja orienta, às vezes de acordo com a realidade de vida que você está vivendo hoje, se a igreja está te orientando, não comunga, não queira ser mais que a igreja, obedeça. Esteja na Santa Missa, você que por algum motivo não pode comungar de acordo com a sua situação de vida que você está vivendo, esteja na igreja, porque a palavra nos alimenta, a união da comunidade nos alimenta. É verdade, nada é igual ao corpo e o sangue de Cristo. Mas se hoje você não tem condições de comungar o corpo e o sangue de Cristo, comunga da palavra, comunga do verbo, comunga daquilo que é lido na missa, que é partilhado pelo sacerdote e que chega ao teu coração. E creia que essa palavra vai te libertar. E no momento oportuno você vai se preparar e poder comungar. Mas se você não pode comungar na espécie, comungue espiritualmente todos os dias, receba Jesus no seu coração, faça a experiência verdadeira do Senhor na sua vida e eu tenho certeza que Ele vai te conduzir aos verdes prados e campinas, pela força do seu amor que nos sustenta na Santa Eucaristia. Mas, versículo 32, terminando a leitura, mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Então, às vezes acontece coisa em nossa vida. A palavra de Deus traz a palavra castigo, mas, na verdade, eu gosto muito de usar a expressão correção. Deus permite determinadas coisas em nossa vida para que a gente possa repensar um pouquinho nas nossas atitudes. E aí quando a gente repensa, quando a gente olha para dentro da gente mesmo e vê que muita coisa precisa ser mudada, você pode ter certeza que isso está nos levando cada dia mais à luta pela santidade de vida. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Paulo está nos chamando hoje a refletir como anda a nossa vida e de que forma nós estamos celebrando a Eucaristia, de que forma nós estamos comungando do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Com respeito, com amor, com reverência, tirando os lixos que estão depositados dentro de nós, nos purificando, nos limpando, nos fazendo boa confissão constantemente, para sermos um pouquinho menos indignos de comungar do seu corpo e do seu sangue. Cada um possa fazer a sua avaliação. Eu não tenho aqui o direito de julgar ninguém, de condenar ninguém, mas você mesmo é chamado a olhar como está a sua vida, de que forma você está vivendo a celebração da Santa Missa. Nossa, João, tem um mês que eu não vou na Santa Missa. Então faça uma boa confissão e volte para a Santa Missa. Ah, tem um ano, misericórdia, confesse, porque faltar à missa é pecado grave. Ainda mais quando é por motivo banal, por coisa à toa, ou quando nós estamos trocando a Eucaristia por outras coisas. Muito cuidado
Cuidado para não comungar o corpo de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, de forma despreparada ou indevida. Vai para a missa, faz um bom momento de ato penitencial. Se você perceber que está precisando se confessar, se confesse, para que de forma plena a graça, o amor e a bondade de Deus alcance o seu coração e a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu vos peço nesse momento, nessa segunda-feira, que derrameis o teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre cada irmão que acompanha nesse momento. Dai-nos a graça de estarmos com o coração sempre preparado e ansiosos para estar na sua santa presença, na santa celebração da Santa Eucaristia. Dai-nos a graça, Senhor, de um desejo constante de estar cada vez mais íntimo do Senhor e ser cada vez mais apaixonado por Ti. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, boa semana, sede santos como Deus é santo. E Deus abençoe a cada um e acompanhe aí pelo canal Palavra de Esperança a entrevista do nosso querido Luiz Gonzaga, o nosso Café com Esperança. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.